Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje tá bem diferente de tudo que eu já postei em todo esse tempo, né, de youtuber, trabalhando aqui na internet. Eu vou abrir aqui pra vocês uma caixinha, né, uma caixinha que eu guardo, assim, muito bem guardado. Vocês vão compreender aí no decorrer do vídeo, então assista até o final para que vocês possam entender, e é de extrema importância para mim que vocês assistam esse vídeo até o final. Uma coisa bem importante que eu gostaria de já falar aqui é que eu estava pretendendo postar esse vídeo lá no outro canal, no meu canal de desenvolvimento, deixar o link aqui na descrição, tá bom, dele para vocês, e eu vou pedir um favor, se você puder assistir o vídeo novamente, que vai estar aqui na descrição, porque eu vou postar aqui e vou postar lá. Gostaria de pedir com muito carinho que vocês assistam novamente o vídeo lá, só pra me dar essa força, tá? Se vocês puderem. Eu achei muito importante trazer esse vídeo pra cá, pra que muitos de vocês que me acompanham aqui, eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham, ó, já há muitos anos, né? Desde 2015, 2016 que eu estou aqui na internet, e tem muita gente que me acompanha já há muito tempo. Outros já chegaram aqui há pouco tempo, já me pegaram nessa fase aí de estudo, de formação, né? Todos sabem que eu estou aí me formando em terapeuta, que eu já me formei, na verdade. E outras pessoas chegaram aí no meio do caminho, aonde eu estava estudando muito, falando sempre que para você estou estudando, vou me formar em terapeuta. Então muitas pessoas acabam não compreendendo como assim, do nada, né? Através desse vídeo eu vou trazer clareza para que vocês possam compreender da onde surgiu a Dai Terapeuta. Hoje eu vou trazer para vocês o documentário contando um pouco aí da minha história, como foi essa trajetória e por que eu decidi me tornar terapeuta. Deixa o seu comentário aqui embaixo, marque presença aqui nos comentários, tá bom? Deixa meu coraçãozinho aí. Deixa o seu like também, que é muito importante, não esquece, tá bom? Garante que você vai deixar o like, já clica aí agora. Se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue lá no meu Instagram. O link tá aqui na descrição, é só você clicar que vai direto. Eu quero começar esse vídeo contando pra vocês um pouquinho da onde que eu vim, como que foi aí essa trajetória da minha vida desde a infância até aqui. E eu acredito que muitas de vocês vão se identificar com muitas coisas. Eu sempre fui uma criança muito participativa, muito criativa, eu gostava das minhas amizades. Eu acredito que eu curti bastante a minha infância, eu aproveitei bastante. Eu sou daquela época que gostava de ficar na rua até altas horas andando de patins, de bicicleta. Tenho ótimas lembranças, né, dos amigos. Uma fase assim maravilhosa de comer cuscuz na casa da vovó. E eu tenho muitas lembranças boas da minha infância. Mas, por outro lado, conscientemente, eu tenho muitas lembranças que não são boas, né? Assim como todos nós temos aí uma história de vida. Você também tem a sua história. Como é que foi a sua infância? Eu vou deixar bem frisado uma coisa aqui, gente, que é muito importante. Não levem nenhuma das coisas, nem dos fatos que eu vou citar aqui, que envolva outras pessoas, como um julgamento, né? Ou como uma crítica, ou se eu estivesse até mesmo falando mal da pessoa ou da situação, tá? Porque não existem culpados. E eu aprendi isso, né? Que não existem culpados. Então, sempre por trás de um comportamento de uma pessoa existe uma história. Assim como hoje eu estou contando aqui a minha. Uma coisa que aconteceu muito na minha infância, que eu consigo lembrar claramente, é que eu não tive muita aproximação com pessoas. Eu não sentia o afeto das pessoas, eu não via essa parte, sabe, de afeto, de carinho, de abraçar, de beijar. Então eu não tenho memórias de afeto, de proximidade, de calor, de abraço. Enfim, algumas coisas, né, eu consigo lembrar em algumas coisas, pequenos momentos, e conscientemente eu não me lembro. E mais uma vez lembrando que não existem culpados, a gente não pode julgar a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, tias e tios, porque eles tiveram a história deles e todo comportamento, né, tem uma história por trás. Então, a gente dá aquilo que a gente tem. Uma das memórias ruins que eu tenho da minha infância é esse distanciamento, essa falta de afeto, essa falta de proximidade. E eu trouxe isso pra minha vida, né? Acabou que eu trouxe sem querer, inconscientemente. Uma coisa que acontecia frequentemente também era brigas. Eu presenciava muitas brigas e aquilo me causava, né, um medo, um pavor, enfim. De um modo geral, tenho muitas lembranças boas e, por outro lado, muitas lembranças ruins. A minha adolescência foi muito conturbada. Eu tinha problema de baixa estima.
Eu não me sentia capaz, eu não me sentia amada, eu não me sentia pertencente. Eu já cresci, né, nessa questão assim da falta do afeto, da falta de validação, né? Então isso interfere demais. E aconteceu com pessoas que eram extremamente importantes para mim. E eu sei que não foi intencionalmente, né? Porque, como eu disse, cada um oferece aquilo que tem. Então não existem culpados. E a minha adolescência foi exatamente assim, uma menina muito sonhadora, com muitos sonhos, muito inteligente. Eu gostava de sair, eu saía com os meus amigos, mas por outro lado, uma menina completamente insegura, que sofria, né, com a sua menstruação, já abrindo aqui para falar dessa fase da menarca, né, que é a primeira fase ali, né, após a primeira menstruação. Eu sofri muito nessa época porque eu tinha hemorragia. Então todos os conflitos que eu fui passando ao longo da minha vida até a fase ali da adolescência interferiram também na minha essência feminina. Tive problemas consequentemente com a menstruação, que não era normal, vinha muito, e eu vivia com anemia, eu era muito pálida. Foi uma fase de insegurança, de muitas incertezas, de muita solidão. Ao mesmo tempo que eu estava rodeada, eu também me sentia muito sozinha, com baixa autoestima, eu não via beleza em mim. Então foi uma fase muito complicada. Passando ali dos 14 anos, logo eu já conheci o Paulo, já me relacionei com ele, então eu tô com ele já há muito tempo, gente, muito tempo, desde novinha, né? Eu sempre fui essa menina mais madura, né? Eu sempre pensei, eu quero casar, eu quero sair de casa, eu quero casar. Boa parte de vocês conhece a nossa história, sabe que nós nos conhecemos na escola, tava estudando à noite e ele também, e a partir daí a gente não se largou mais, a gente tá junto até hoje. De 14 anos, tinha 14 anos, gente, pra cá. Né? Nós namoramos, depois noivamos e casamos. Um certo dia, né, um belo dia de sol, só que não, eu estava um tanto quanto, digamos assim, preocupada, né, porque eu e o Paulo, a gente estava numa fase ali no namoro, ali no começo, meio duvidosa, a gente não sabia muito bem, principalmente ele estava um pouco assim, em dúvida, né, e eu lembro que eu estava muito apaixonada, não queria me separar, enfim, aquela loucura, né, da paixão. E aí eu lembro que um dia ele veio conversar comigo, ele chegou lá na minha casa, eu morava com os meus pais, aí ele me chamou pra conversar, ele falou, preciso conversar com você, senta aí, vamos conversar. E nesse dia, gente, o que acontece? A minha pressão subiu, eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a sentir formigamento na boca, formigamento assim nas mãos, e o meu coração começou a acelerar muito. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte nesse dia. Tinha cerca de 15, 16 anos no máximo. E aí ele me chamou pra conversar e eu já pensando, eu estava toda apreensiva, pensei, ele vai terminar comigo. Eu fiquei muito nervosa e foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade em toda a minha vida. Com todas as coisas que eu já presenciei muita discussão familiar, briga, enfim, outras coisas, né, que não convém. Mas eu nunca tive uma crise de ansiedade antes. Eu nem sabia o que era. Quando eu ouvia falar depressão, ansiedade, pra mim era uma coisa completamente desconhecida. Parecia que eu nunca nem tive contato com alguém na minha vida que tivesse, né, essa patologia. E ali, gente, ele nem conseguiu conversar comigo, ele nem começou. Eu falei pra ele, nossa, eu tô sentindo alguma coisa. E como foi a primeira vez que aconteceu isso, então eu pensei, eu vou morrer, que vai... Nossa, não vou conseguir sobreviver a isso. Aquilo pra mim foi o fim, né, gente? Eu tava muito assim, nossa, eu tava muito preparada pra ele vir terminar comigo. E na verdade, depois ele disse que nem era isso, pra vocês terem uma ideia. Era só uma conversa. Mas eu já estava tão ali, sabe, preocupada. Eu tava ali antecipada, já com medo de alguma coisa acontecer. E no calor da emoção, eu tive ali um gatilho, gente. Aquilo foi o meu primeiro gatilho de ansiedade. Nessa época, tinha uma tia minha que morava em cima da minha casa e ela é enfermeira. Então ela tinha ali, né, um aparelho de pressão e tal. Ela desceu pra medir minha pressão e minha pressão estava alta, sendo que eu nunca tive problema com pressão alta. Então aquele acontecimento foi um gatilho para que eu tivesse crise de ansiedade, entrasse em uma síndrome do pânico ali, tivesse um momento ali de pânico mesmo. E foi a primeira vez, gente, que eu tive contato com essa coisa tão terrível que é a crise de ansiedade. E ali todo mundo correndo, né, não sabia o que estava acontecendo, meu coração estava bem acelerado, os batimentos estavam bem elevados. Eu tava falando o tempo inteiro que eu não ia aguentar, que realmente a sensação era muito ruim. E a sensação era que eu realmente não iria aguentar.
Então, rapidamente chamaram um vizinho, se eu não me engano, alguém da igreja, porque ninguém tinha carro naquela época. E entrou o Paulo comigo dentro do carro, se eu não me engano, meu pai, minha mãe. Sei que a gente foi correndo pro hospital. Chegando no hospital, eu fui rapidamente atendida, porque realmente, né, eu tava muito alterada, minha pressão tava alta, os batimentos muito elevados. E aí me colocaram na sala de emergência. Gente, esse dia foi terrível. Os meus batimentos estavam tão elevados, estavam cerca de 190, 180, a gente estava muito acelerado. E aí, ali, gente, eu tive que tomar uma medicação, enfim, foi terrível, a sensação foi horrível, tanto que a medicação que eu tomei, ela tinha um nome que eu vou colocar aqui, porque o nome é bem pesado, tá? Eu não vou citar aqui, mas eu vou escrever. O médico falou, ó, eu vou te dar essa medicação, vai te dar uma sensação durante 30 segundos, você precisa de alguém da sua confiança para estar aqui do seu lado, pra gente abaixar de vez esses batimentos. É uma medicação que abaixa de vez, gente. E o médico me perguntou, você quer que eu peça para o seu namorado entrar? Na hora, eu falei, não, eu não quero. Chama o meu pai, pelo amor de Deus. Gente, eu tinha ficado tão transtornada com aquela situação, eu estava tão mal, né, por uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer, que eu não queria ver o Paulo na minha frente. E eu falei, pede pro meu pai entrar. E aí meu pai entrou, meu pai ficou ali comigo naquele momento, que foi muito difícil. Gente, foi muito complicado mesmo. Hoje eu lembrando assim, nossa, falo, meu Deus, né? E aí passei por aquele momento e resolveram me deixar internada para me revirar, né? Porque como eu dei entrada com taquicardia, então resolveram me internar para investigar, né, para ver se era alguma coisa ali no coração. Eles tinham uma suspeita que eu tinha um problema no coração, que era alguma coisa, e falaram, não, vai ficar internada. E nisso, eu fiquei internada, gente, 14 dias, esses médicos me revirando. Nos primeiros dias, eles observando, né, ali o que é que pode estar acontecendo, mandaram um psiquiatra para conversar comigo, e aí me mandaram pro cardiologista. Gente, eu fui transferida de ambulância durante essa internação para fazer ecocardiograma, fiz o eco, passei com o cardiologista, fizeram toda uma investigação, fiz vários exames. E aí, para resumir para vocês, gente, o que foi que aconteceu? Dai, você estava com problema no coração? Dai, foi o quê? Foi um infarto? Você teve o que foi? Uma crise de ansiedade fez isso comigo. Fez com que eu tivesse esse colapso no meu organismo. A minha pressão subiu, elevou demais, batimentos acelerados, super acelerados. Eu tive que passar por um procedimento de uma medicação super forte para abaixar, né, ali os batimentos. E, gente, foi horrível. Foram, assim, não posso dizer os piores dias, mas olha, porque já teve outras situações também bem complicadas, mas foram dias terríveis, né, o que eu posso dizer pra vocês. Gente, no decorrer desses dias, meu pai ficou comigo na internação, ele dormiu comigo. E aí depois eu consegui aceitar com que o Paulo ficasse comigo, quando eu já estava mais calma, né, depois a gente conversou e se resolveu. Apesar de eu ter ficado com muita raiva, gente, eu percebi que eu fiquei com muita raiva, né, meio que colocando a culpa nele, por aquele fato ter acontecido comigo durante muitos anos, eu realmente coloquei a culpa nele. A irmã da igreja chegou a ficar comigo nesses dias, que foram bem complicados. Eles ficavam orando do meu lado, lendo a palavra, justamente porque o médico chegou na minha família e falou, ela não tem nada patologia de doenças físicas, isso é um transtorno mental. Tá, isso veio de uma depressão. Os médicos determinaram como se tivesse sido uma depressão, gente, mas eu sei hoje que foi ocasionado por excesso de estresse e transtorno de ansiedade. A partir dali, eu comecei a desenvolver o transtorno de ansiedade. Durante a internação, né, o Paulo ele ficou muito assim, muito mal mesmo, tanto que ele me pediu em casamento dentro da internação, dentro do hospital. Ele comprou aliança e me pediu em casamento dentro do hospital. Após esses 14 dias, a minha vida já não foi mais a mesma. Desde a primeira vez que eu tive essa experiência, a minha vida não foi mais a mesma dali pra frente. Eu posso dizer pra vocês, sabe quando a criança perde a inocência? Sabe quando a criança cresce e vai sofrendo na vida, tomando pancada na vida, que já não vê mais a vida do mesmo jeito? Então eu vou assemelhar essa situação, essa experiência, com a experiência que eu passei aos 15 anos tendo crise de ansiedade pela primeira vez. A partir dali eu já não fui mais a mesma pessoa. Eu saí do hospital com cerca de 8 a 9 comprimidos para tomar por dia. Fui avaliada, né, pelo psiquiatra, obviamente,
e ele falou que eu estava com depressão e ansiedade associada. Naquela época eu cantava na igreja, então é uma época que eu estava sempre envolvida dentro de um estúdio cantando em algum palco, em alguma igreja, em algum lugar, até mesmo dentro do meu ministério. Teve um dia, gente, que teve um evento, um festival, que eu lembro até hoje desse dia, eu não esqueço. Então teve um dia que teve um evento na Universal, vocês sabem que a Universal é gigante. O Paulo foi comigo, ele sempre me acompanhava nesses eventos e tal. E eu lembro que nesse dia eu tava com muito medo, porque eu ia me apresentar, né, inclusive com uma música autoral que eu tinha composto. Fui no estúdio, gravei lá os instrumentos e tal, gravei o playback. E eu fui pra cantar nessa igreja, num festival. A igreja estava bem cheia, bem grande. Nossa, gente, um altar imenso. Então imagina só, para uma pessoa que já estava ali, né, desenvolvendo esse transtorno. Eu estava com a minha bolsa cheia de remédios, porque aonde eu fosse eu tinha que levar. Eu tinha que tomar remédio para dormir. Eu tinha que tomar remédio para acordar. Eu tinha que tomar remédio para controlar os meus batimentos, porque eu estava muito descontrolada, né, em um estado de desequilíbrio. Eu tinha que tomar remédio para tudo. Então eu lembro que nesse dia eu entrei dentro do banheiro da igreja, peguei um comprimido, quebrei a metade, esses comprimidos que controla, né, as batidas ali, os batimentos cardíacos. Quebrei ele pela metade, porque eu tava muito, né, coração bem acelerado. E aí eu tomei. Então era assim que eu saía de casa. Era assim que eu fazia as minhas coisas, à base de remédio. Sempre tinha que ter um comprimido para controlar alguma coisa da minha vida. Então, a partir dali, essa foi a minha nova rotina, né? Só que eu não me paralisava, gente. Aquilo não me paralisava. Tanto que as pessoas ao meu redor, né, me incentivavam. Não, vai, não fica aqui em casa, vai e faz. Então, para tudo que é lugar que eu ia, eu levava essas medicações. Eu lembro que eu fiquei tomando essas medicações cerca de 6 meses no máximo. Elas me causavam muitos efeitos colaterais. Eu ia parar no pronto-socorro direto. Gente, a partir daí, eu ia parar no pronto-socorro direto. Quando não era por uma crise, era por um efeito colateral de alguma das medicações. Então, meu pai sempre tinha que sair comigo correndo. E naquela época, como eu falei, não tinha carro, às vezes era de madrugada, ele tinha que chamar algum vizinho para me levar para o hospital. Os anos foram se passando, né? Tive acompanhamento com psicólogo, não gostei muito, não é uma crítica, tá, gente? Mas eu participei de um grupo assim com psicólogo, onde a gente tinha que ir lá só pra falar como é que foi a semana, como foi o dia, só pra dialogar. E aquilo não fazia diferença na minha vida. Eu não gostava muito de ir, confesso pra vocês. Falei, não quero mais, não vou mais, porque pra mim não tá fazendo diferença, não tá ajudando em nada, eu continuo tendo crise, vou continuar tomando remédio aqui. Eu continuei tomando remédio por um tempinho, e depois eu resolvi parar com a medicação. Eu mesma resolvi parar. Não fazia acompanhamento com psiquiatra, assim, periodicamente, tudo certinho, porque quem é do SUS sabe como que é, né? Os anos foram se passando, eu comecei a trabalhar, comecei a sair, e aí tudo aquilo começou a dar uma melhorada. Eu percebi que depois que eu parei com as medicações, não estou incentivando, obviamente, gente, por favor, não estou incentivando ninguém a parar, não estou incentivando. Aqui eu estou contando a minha história, como foi que eu fiz, como foi que aconteceu comigo. Parei com as medicações, eu comecei a sair mais de casa, já não tinha mais aqueles efeitos colaterais chatos, né, que me atrapalhavam tanto, gente, eu tinha muito efeito colateral. Eu não me dei muito bem com a medicação. E aí eu comecei a sair, comecei a trabalhar, fui trabalhar no centro de São Paulo, enfim. Uma época, assim, bem produtiva, onde eu comecei ali me desenvolver, sair de casa, conhecer pessoas novas e trabalhar, né? Porque também a gente precisava construir a nossa casa. Lembrando mais uma vez que a partir daquela experiência dos 15 anos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Toda a experiência que eu passava, todo o nervoso que eu passava, sabe? Com pessoas, com situações desagradáveis, tudo aquilo começou a me afetar de uma forma muito diferente. E aí os anos foram se passando, eu fui sempre empurrando com a barriga, sempre empurrando com a barriga. Eu vivenciei muito a questão da insegurança e tinham travas dentro de mim no qual eu não conseguia enxergar. Eu tinha muitas coisas ali na minha vida que eu percebia que elas poderiam estar diferentes, mas que não estavam, porque tinha alguma coisa em mim e eu não conseguia entender o que era.
Eu comecei a perceber na minha fase ali de juventude mesmo, 22, 25 anos, que eu tinha muitas travas e que eu não conseguia lidar com as pessoas, comigo mesma, com o meu filho, né, no caso, Davi, quando ele nasceu, eu não conseguia a gente lidar com o mundo. Eu tinha muita dificuldade, sabe, de lidar com tudo, porque eu tinha muitas travas mentais, muitas crenças limitantes. Eu vivia como se fosse algemada, com os pés amarrados, sabe, com correntes, e tudo aquilo fazia parte, nada mais e nada menos, do meu arsenal ali de informações, que é o meu cérebro, a minha mente, as minhas memórias. Eu sempre me via como uma mulher muito inteligente, eu sempre fui muito sonhadora, sempre sonhei muito alto, gente, sempre fui muito ambiciosa. Mas o porquê que durante muito tempo da minha vida eu não conseguia me desenvolver? Então, vamos lá, uma mulher linda, inteligente, obviamente que eu não tinha essa autoestima de me enxergar desse jeito no qual eu estou falando pra vocês agora, mas uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher com tudo para ter um futuro lindo, brilhante, para ter uma família estruturada. E por muitos e muitos anos eu me vi perdida, como eu falei pra vocês. Tinham coisas no qual eu precisava cuidar, eu precisava olhar, eu precisava, sabe, de uma luz ali, sabe quando você tá no escuro e precisa de uma lanterna para achar a saída? Então eu estava completamente perdida, fora de mim. E eu passei muitos anos assim, me sentindo completamente perdida. Gente, eu sou uma pessoa que sempre gostei de ajudar. Na minha roda de amigas, eu era aquela que sempre dava conselhos, mas que na maioria das vezes não tinha ninguém para me ouvir. Então eu sempre fui a amiga conselheira. Todo mundo que precisava, até as meninas da loja, das lojas que eu trabalhava, que não falavam comigo, que mal olhavam na minha cara, quando precisava de um conselho, engraçado, elas vinham pra perto de mim, gente, parecia que era um imã, atraía, sabe? Parecia que uma ia falando pra outra, assim, ó, a Day é conselheira, vai lá falar com ela, vai lá, ó. Tá com algum problema? Vai lá que ela resolve. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa, eu sempre gostei de ajudar mulheres. Então eu pensei, eu tenho que ser maquiadora, ou eu tenho que ser uma designer de sobrancelha, né? E aí, nessa trajetória, eu me deparei assim com vários cursos, várias possibilidades para estar ajudando mulheres. Eu sempre tive essa vontade de ajudar. Tanto que eu criei o meu canal de vlog em 2015. Comecei ali a fazer vídeo de maquiagem, porque eu queria muito fazer amizade com o máximo de mulheres possíveis e ajudar essas mulheres e ser inspiração, sabe? Fazer alguma coisa que fosse inspirar essas mulheres também, que fosse fazer elas desenvolverem a autoestima, fazer elas se sentirem bonitas, atraentes e importantes. Então eu criei o canal, né, o meu primeiro canal de vlog aí, que vocês conhecem, o canal Day Ferreira. Foi um caso de amor mesmo, de querer estar envolvida, né, em algum propósito de ajudar. Então vocês percebem, né, que essa vontade assim de trabalhar com mulheres já vem, muito tempo mesmo.